Volodymyr Zelensky afirmou que o país deseja se juntar à União Europeia até 2027. Em um post na rede social X, Zelensky disse que a adesão do país ao bloco seria uma garantia de segurança, não só para a Ucrânia, mas para toda a Europa. O líder afirmou que espera que todos os membros da União Europeia apoiem a entrada do país. As garantias de segurança estão entre as principais exigências do presidente ucraniano para chegar a um acordo de paz com a Rússia, que define a guerra entre os dois países, que em breve completa 4 anos. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Hoje sempre, né? Não tem jeito, não tem jeito. É o Lupi. Boa tarde, galera amiga do futebol. 4h03 minutos. Ô, Alegria Júnior. Alegria Júnior. Joia Júnior. Amiga do futebol. Galera amiga do futebol, amante do rádio, apaixonado pelo esporte. Eu aqui, você aí, nós juntinhos na mesma batida. Fofoca do dia, BBB. Olha, e você que é de aquário, peixes, já o seu horóscopo. E daqui a pouco a tabela completa da primeira fase da Copa do Brasil com um representante de cada equipe, um setorista. Vamos daqui a pouco para o Acre, o Vasco do Acre. E já, aquela dica o pra Araguaí, você. né? Que é o adversário do Fantasma. Carlos, já aquela dica pra você que sofre de reumatismo, artrite, cartilagem de tubarão. Você conhece Ora Pronobis? Já uma dica especial. Mas antes disso tem o emagrecedor, que faz O emagrecedor, chama fecha a boca, sabe? E você pra fecha a boca, não come, emagrece. Não consegue, né? E você também tem o livro Medicina de A a Z. De A a Z. Café com Deus Pai. Boa tarde, 4h04, hein? 4h04. Seja bem-vindo à programação da CBN. Você Começou não está na cedo rádio hoje. errada. É a CBN A Campinas. Central Brasileira de Notícias. 99,1 FM. Você também acompanha através das redes sociais no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas com imagem. E o nosso Instagram, Antônio Lupe? É o @CBN Campinas. Ah, que lindo. É. E o nosso TikTok? Temos TikTok? CBN Campinas. Vamos lá fazer uma dancinha lá, corre lá. Tem TikTok? Essa rádio? Tem não, né? Tem o TikTok. Acho que não. Como é que chama? Threads. Não consegue, né? Threads Tem. tem. Threads tem. Tem o X. Tem. E Discord, o- tava no Discord. E tem o Facebook. E tamo no Minecraft, tem lá um lugarzinho lá no Minecraft, você bem. Exatamente. 4h05, hein? Semana de derby. Opa! Derbou, hein? Como a gente gosta de falar, porque sábado o chão vai tremer. O bicho vai pegar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai. porque já é o assunto do momento. Ainda mais com um time embaladíssimo. Essa locomotiva verde da Avenida Princesa do Oeste. Que ontem passou por cima da Lusa. Mas não teve nem dó. É dó, teve. Dó teve, É, ele dó, perdeu um ah, golzinho, né? não foi. Mas Perdeu um bateu na golzinho. padaria, né? Mas Atravessou a padaria. Não tem problema. O importante é vencer. O importante é ganhar. O importante é pontuar. O performar, que muitos professores gostam de dizer, nesse início de temporada fica em segundo plano. Boa. E o Afinal de Guarani tá contas, ganhando. E eu cravei o resultado Dois ontem. jogos, Falei duas vitórias vitória fora de casa, hein? Falei vitória magra ontem, foi isso que aconteceu. E presença cara. legal da torcida bugrina ontem. Presença legal da Muito torcida do né? Guarani. legal, muito Fizeram a Exatamente. festa. Até o Matheus Costa falou que se sentiu em casa ontem. Olha que legal, cara. Verdade. Boa, legal. parabéns aí ao torcedor do Bugre. E é legal porque, assim, são cidades próximas, né? Então isso também permite o torcedor, mas que papel lindo que fez a torcida do Guarani. Muito Aliás, legal. tem um vídeo que foi publicado eu vi. pelo meu grande amigo Lucas Pezão, ele colocou no X, de um dos moradores de um prédio
ele filmou ali a torcida do Guarani depois do jogo, só ouvia a torcida do Bugre. A torcida portuguesa foi embora, brava, pia da vida, e a torcida do Bugre fazendo a festa, e os jogadores foram lá, agradeceram, foi bem legal. Isso também já tinha acontecido lá em Rio Claro, hein? Verdade, hein? Agora, torcedor do Bugre, a responsabilidade de lotar o brinco no derby é do torcedor do Guarani, hein? Eu lembro daquela frase muito boa. Lugar de bugrino vivo. Grande a origem. O Guarani queimou os pãozinhos de hoje de manhã, né? Lá das padarias de São Paulo. Ah, sim, o pãozinho o pessoal ficou bravo. gosto amargo. Carlão de Freitas, boa tarde, meu amigo. Derbol, hein? Derbol, Antônio Lupe, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Vamos lá com muita resenha nesta terça. Você tá nervoso, Carlão, por conta do derby? É um jogo que te deixa nervoso, jogo, profissionalmente sim. falando, claro, né? Deixa, sabe por quê, Lupe? A responsabilidade é grande. Qualquer coisa que você falar, de repente alguém pode interpretar errado, você tem que tomar cuidado com as palavras. Aquele derby, por exemplo, do Rafael Claus foi muito polêmico. Então, quando acontece esse tipo de coisa, você tem que também se policiar. Então, é um jogo que requer muita atenção, uma atenção redobrada. Eu gosto do derby porque os jogadores, os profissionais que já passaram por tantos clubes dizem que é muito difícil ver uma rivalidade tão acirrada como essa aqui em Campinas. Tem jogador que fala que lá no Sul não é igual aqui. Você viu isso já ou não? Então, sabe por quê? Eu nunca fui a Porto Alegre, mas amigos foram, o Fabião acho que já foi. Me parece que tem lá as visitas, né? Seja no Beira-Rio, seja na Arena do Grêmio. E parece que, por exemplo, visitas no Beira-Rio, sabe aqueles tours? Já crianças, não adultos, mas crianças vão às vezes com a camisa do Grêmio, no Grêmio também isso vai com a aqui em camisa do Campinas Não, é isso impensável. Não, é que lá no Rio Grande do Sul o estado é dividido, né? Aqui, lógico, que é enorme também a rivalidade, mas lá não se torce Mas contra o aqui é time, muito né? mais regional, fechadinha, Campinas, né, cara? Mas lá em todas as cidades cidades você torce pro Inter ou torce pro Grêmio, não tem outra escolha. Até em Minas não é assim, né? Que em Minas tem muitos torcedores de time de São Paulo, do Rio de Janeiro também. Mas lá é exclusivo pra eles lá mesmo. Agora, uma rivalidade, ela é grande, mas parece que a cada clássico ela fica pior em virtude até das provocações. Atlético e Cruzeiro, cara, eu tô achando que tá tudo, muita provocação, tá saindo acima do tom, eu acho. Eu acho que tá saindo do tom e tem que tomar cuidado. Então, muita atenção, sábado a gente espera um grande jogo, não, eu acho que o Guarani tem uma baita chance de Muita gente fala vencer. do Repá também, né? Repá, o Bavi também, né? Então, mas o que eu penso a respeito do derby aqui de Campinas, eu acho que se enquadra muito com o Remo e Paysandu. Porque é o que o Fábio Scheib falou, é o estado, né, do Rio Grande do Sul que é muito vermelho e azul, né? Até mesmo a região sul, eu coloco até Santa Catarina e Paraná. Aí você vai aí você vai, Palmeiras e Corinthians. Cara, é o estado também. Tem São Paulo no tem meio, São Paulo, sabe? Então, assim... O Flamengo e o Fluminense é o Flamengo e Vasco. O próprio Cruzeiro e Atlético é o estado inteiro envolvido, entendeu? Aí você vai lá pra Belém. Cara, tudo bem que o estado do Pará, ele é gigantesco, mas assim, ali em Belém, na capital, é muito forte ali a rivalidade. Ou você é Papão, ou você é Lobo, ou você é Leão, você é do Remo. E ali é algo bem parecido aqui, porque os dois estádios, tanto o Baenão quanto a Curuzu, eles são muito próximos. A avenida que passa ali no meio, se não me engano, chama Almirante Barroso. Tanto é que quando um jogador vai do Remo pro Paysandu, eles usam o termo, cruzou a Almirante. Cruzou a Almirante. Aqui a gente fala desceu a avenida, desceu a avenida, subiu a avenida ou desceu a avenida. E aqui também é uma distância próxima os dois estádios, né? A concentração tanto do torcedor da Ponte quanto do torcedor do Guarani. Então, eu acho que quando a gente vai falar de rivalidade, de derby, e Campinas, a gente tá falando de uma cidade gigantesca, a região metropolitana de Campinas é imensa, mas Campinas aqui é muito segmentada essa questão de... acho uma rivalidade. Então, assim, é uma rivalidade diferente de tudo que vive o pessoal do Sul, de tudo que vive o pessoal do estado de São Paulo, e do próprio estado da Bahia, né? Salvador, que tem o Bavi. Que mais? Coisa, né? É uma coisa assim mais genuína, porque, por exemplo, não é capital.
É uma cidade, tudo bem, Campinas é grande e tal, mas é uma cidade do interior e com 2 clubes de uma representatividade gigante, né? Será então, por que- isso que tem será essa, que essa loucura? O ouvinte, ele quer participar desse bate-papo conosco pra saber acho que é uma boa. as maiores rivalidades do Brasil, levando em conta tudo isso que nós falamos aqui? Você acha que o pessoal vai participar ou você acha que não? Eu Zé? acho que vai participar e vai dizer de outras rivalidades tão grandes quanto essa que chamam a atenção. Eu vi uma que eu acho muito legal em Natal. O América o ABC, com o ABC. Lá é muita rivalidade. Não também. chegaremos a uma conclusão, mas será muito legal ouvir Exatamente. Por ouvintes, exemplo, entender. tem alguma, por exemplo, que nem eu disse, Campinas e interior. Essas rivalidades são todas de capitais, né? Não tem rivalidade no interior. É do Botafogo do tamanho. comercial, mas Caju, Não compara. Eu vivi, que é não, legal, não mas compara. não Caju. Caju, mas eu O acho Caju, que mas eu acho exatamente. que não chega, não é igual o derby. Não sei, eu assisti o Caju semana passada, é legal. Mas eu não sei se gera tanto o ódio esportivo, entre aspas, tem né? aquela rivalidade lá em Criciúma, né? Na região de Criciúma. Eu acho que ali Criciúma não com a tem. Chape ou Com não? a Chape, mas Concórdia. Mas não, é Concórdia e Chape, mas assim, são cidades diferentes, né? Eu acho que de cidades, eu acho que é o derby Não fica tem, em não primeiro, o Come Fogo e o Caju, eu acho que é legal. Tem o Brapel, né? Brasil. E Brasil, lá em- Pelotas. o Havaí com o Florianópolis. Figueirense. Mas aí é é capital, Florianópolis, né? capital. É capital, fora da capital. Tinha, né, alguns anos atrás, o Inter com o Independente de Limeira, quando o Independente tava Verdade, forte ainda, né? forte. Agora o É que, né, Independente, coitado. o Come Fogo ele é muito tradicional, mas o comercial O comercial, ele enfraqueceu muito. O Rio Preto contra o América. Também, É uma mas- rivalidade, mas é Mas os bem dois, inferior, né? estão... Hoje em dia até mais Mirassol, né? Não, tanto é que a rivalidade do Mirassol é com o Novo Horizontino. E o certo ali seria o tradicional é o América, né? Até saiu uma reportagem hoje sobre hoje, a América também. Tristeza, né? Tristeza. Bom, vamos então ver se Boa, vamos lá. o ouvinte do Arena engaja nessa enquete. Ó, pode mandar Neymar áudio. não, né? Neymar vai Não, o Neymar vai ser amanhã. Era pra ser hoje. Ainda bem que Neymar. amanhã não venho, velho. Ainda bem que amanhã não venho. Amanhã o senhor vai representar a delegação do Ituano, né? Na Javari. Javari. Que gostoso, hein? Canole. Canole, hein? Amanhã pode falar de Neymar à vontade. Olha, eu não posso deixar de perder esse Vai de evento. terno, Não Fábio se Sérgio. fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Mas você sabe que Juventus e Ituano. Nossa, como que dirigente, gostoso. você Nossa. tem que sentar nos primeiros CEO, né? Camarote, né? Não vai ter camarote, eu acho. Lógico que vai. Javari, velho. Tem, ô. Lógico que Tem que receber a delegação é visitante. obrigado a ter, É obrigado. Sabe quem Vamos ver. assiste muito o jogo lá? Walter Casagrande Júnior e o Bruno Mazeu, cara, filho de Chico Anísio. Eles assistem muitos jogos. Mas ele mora em São Paulo? Eles, pô, o Casagrande mora, mas ele faz bastante a Não, mas plateia. eu sei que é vascaíno doente. Vascaíno também, doente, mas- velho. Ó, tinha o Juventus e Nacional também, mas aí Juvenal. o Juvenal, mas O Santos e o Jabaquara. Nem a portuguesa. Quando você vê o Jabaquara jogando? cara? é. Pô, É igual o Barcelona e Espanhol. Aí dá pra ver a tua idade, né? Viu o Pelé pequenininho. Peguei no colo. Ó, é o seguinte, então, quais são as maiores rivalidades do futebol brasileiro? Pode mandar áudio, pode mandar texto. esquecemos de um. Qual? Rio Claro e Belo Clube. Rio Claro e Belo Clube. Bela rivalidade. Bela rivalidade também, mas aí, ó, um tá bem, o outro tá mal. O Rio Claro foi pra A3. Não sabia disso, o Rio Claro A3, caiu pra A3. verdade. E o Velo, que até outro dia tava na A3, agora tá na A1. Olha só como o futebol é uma grande roda gigante. Gangorra, né? Então é o seguinte, pode mandar mensagem, áudio, pode mandar texto, pode mandar sinal de fumaça, pode passar aqui na rádio, deixar mensagem pro pessoal da portaria. quiser mandar um papelzinho. Mandar um pix também. Pode mandar um manda pix, eu também. mando a chave. Pão de queijo, Pão agora de à tarde queijo. vai vir. Hoje é dia mundial do bolo de chocolate. Aliás, eu tava ouvindo um programa de vocês. O dia do bolo é hoje, viu? Dia Mundial do Bolo de Chocolate. Até o bolo de chocolate tem mundial, cara. Quer ver, ó? Eu tenho aqui, ó, hoje. Que dia que é hoje? Você confirma pra mim? Hoje, meu amigo. Não, o Antônio, chocolate hoje, foi semana passada. Ó, velho. tá aqui, ó. Terça-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Dia mundial do bolo de chocolate. É hoje. Grande bolo É de chocolate. hoje. Comeria, hein? Comeria. Eu também. Também. E Eu hoje, gosto mais do além salgado, do mas bolo de chocolate, Dia de que mais? hoje é dia de lembrança do Holocausto, é importante, né? Importantíssimo. Exatamente. E hoje também é dia do orador. O que é o orador, Fábio Scheibe? Orador é quem vai na frente da turma ali, fala bastante, fala sobre a turma, fala sobre. Tem a ver com oratória. Exato, Eu achei que era o cara que rezava. Você né? Esse foi, é o padre, Fábio né? Scheibe. Aliás, Padre Bruno, hein? Padre Foi. Bruno começou Cadê, lá. cadê, velho? Começou lá na Guadalupe. nova paróquia, Guadalupe. Saiu no bid? Saiu no bid, já jogou, inclusive. E o flamenguista foi pro... O flamenguista continua na Santa Rita de Cássia. Boa. Eu Acabou sei onde que é o clássico. Guadalupe, onde que é, sabe, Zé? Jardim No Garcia. Parque Industrial.
Não, Jardim Garcia. Do lado do bar da... Não, fala a verdade, velho. Jardim Garcia. Ali é o Padre Manuel da Nóbrega Garcia, aquela região. Avenida Transamazônica. Transamazônica. Lupe manda lá, cara. Não, quem manda é a patroa, né? Eu só... Ela é de lá, do Garcia? Ela é de lá, ela é do Padre Manuel da Nóbrega. Eu ia muito lá no... Londres. Lá no... Tem um parque muito bacana, com quadra de futsal, pra brincar lá. Parque do Trabalhador, lá em cima, lá no Nóbrega. Bem legal Exatamente, ali. tem lá, agora fizeram uma quadra society lá. Aí, Lá tem... Parque Brasil de Oliveira, de bolacha. Homenagem ao nosso Brasa. É verdade, Semana boa. de derby falando do Brasa. Boa, show de bola, hein? Ali é bom, Vila Bela, ali é bom demais. O Bolacha tá aqui também, acho que ele Uma feira de domingo, compactua da boa. minha... Não consegue, né? Vai, Pode mandar. Compactua da minha opinião Correligionário. sobre essa crueldade que fizeram o cachorrinho orelha, né, cara? Tô muito chateado com isso, fiquei muito chateado com isso, queria trazer ao ar isso. Que porque foi isso aí? Você não viu? 4 adolescentes bateram, espancaram o cachorrinho lá em Florianópolis, na Praia Brava. O cachorrinho era mascote da praia. Da praia e espancaram até a morte, o cachorrinho faleceu e nas redes sociais O mundo tá de comovida cabeça pra baixo. por isso, né, pela crueldade que teve, né, também, muita tristeza em relação a isso. Sabe que os cachorrinhos são um ser de luz pra gente aqui, Com né? certeza, né? E essa crueldade não pode ficar impune, né? Está muito indignado por tudo, cara. Boa, forte. gostei. 4h17. Aliás, hoje também é aniversário de cidades importantes. São poucas, hein? Mas que completam mais um ano de vida. Neste dia 27 de janeiro. Hoje é aniversário de Itacaré, Bahia. Bahia. Hoje é aniversário de Lupe, olha lá, velho. São Lupe, Paulo. sua cidade, mano. Lupionópolis. Eu acho que isso aí... Região de Ribeirão Preto. É do Lupe lá, velho. Mato Grosso do Sul. Pantanal. São Paulo. Mato Grosso. Paraná. Hoje também é aniversário de Pedro Leopoldo, Rio Grande do Sul. Minas Gerais. Parabéns a essas cidades, as 3 cidades que hoje comemoram. Dia 27 é um dia vazio. Vazio, né? O pessoal não gosta. Se tem alguma cidade que tá ouvindo a Arena e ainda não tem uma data pra comemorar o aniversário, dia 27 de janeiro é um bom dia, hein? Bom, é o seguinte, então hoje nós vamos falar de derby. Já começamos a viver o clima do clássico entre Guarani e Ponte Preta, Campeonato Paulista e provavelmente o único da temporada 2026. Pode ser que aconteça outros lá na frente, mas aí é preciso uma combinação de resultados de Campeonato Paulista que eu acho difícil. Campeonato Paulista esquece. Qual Copa é do esse Brasil. Derby 213. 213. Derby 213. 213. Porque aí só se for Copa do Brasil, porque um tá na Série B, o outro tá na Série C. Paulistão, o Guarani pode classificar, a Ponte, com todo respeito, mesmo se ganhar os próximos 3 jogos, dificilmente vai. Mas não vai mesmo. Então, assim, provavelmente esse é o único derby de 2026 envolvendo Ponte e Guarani. E nós queremos saber... Tristeza, né, Bolacha? Mas ano que vem tem, viu? Fica tranquilo. Tristeza. Ano que vem vai... Acho que não. Ou porque não, o né? Guarani sobe, Ou não. Ou não. Ano que vem pode não ter nenhum. Fica dando risada, fica dando risada. Sabe até qualquer. Mas que rir de tudo é desespero. E é o seguinte, nós vamos falar também da Central do Chaibe, que vai trazer as últimas informações do futebol brasileiro. Importante é falar. Sabe o Rony? Ah lá, se é verdade ou não. Sabe o Rony? Eu Fechou não com sei. quem? Tá fechando, daqui a pouco eu trago daqui a com pouco. exclusividade aqui no Exclusividade, hein? microfone CBN. Pompa. Ele tá fechando. Ó, tem Rafael Veiga, tem o Wallace Ian também do Flamengo. tá. Quem mais? Casimiro. Tá dando um rolinho aí, né? Tem o Daverson. Casimiro no Palmeiras, né? Davidson Casimiro, aleatório. Davidson a gente pode falar agora no começo, é o Daverson aleatório. você já soltou Aleatório. Sabe onde foi? Não. Dá um chute aí. De novo. Daverson. Mas Brasil de Pelotas. não, é fora do Brasil, cara. Fora do Galatasaray. Olímpia. 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 É aqui na América do Sul. Olímpia. Olímpia do Paraguai? Não. Tolima. Ah, não é possível. LDU do Equador, cara. Olha aí. Tava no SAF, no Transfer Ban até esses dias aí, né? Legal. Saiu. E olha lá, velho. Você viu? Tá, transformando entende bem. 4 horas e 20 minutos. Eduardo Rodrigues o Bolacha na Central Técnica. A Samela tá no streaming. Rivalidades pelo Brasil, as maiores. Mande mensagem pra gente, 991869070. Pode ser áudio, pode ser texto. Faça o que você quiser, porque aqui no Arena quem manda é o ouvinte. A gente volta já. Pode fazer o que quiser mesmo, cara. Pode. Arena CBN.
Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Horas 24 minutos, o Arena tá de volta aqui na CBN 99,1. É o seguinte, hein? Derbou, já começamos a falar de derby, sábado, 4 da tarde. Aliás, uma programação muito especial aqui da CBN. Nós vamos começar bem antes da bola rolar, falar sobre a movimentação, tudo que acontece no jogo. E o nosso pós-jogo também promete ser bem agitado, hein? Boa. Carlão de Freitas, Gabi Castro, toda a rapaziada da CBN pra gente falar muito sobre esse clássico que, lembrando, pode ser o único de 2026 entre Ponte Preta e Guarani. O pessoal está bombando o WhatsApp porque nós estamos querendo saber qual a maior rivalidade, Ponte-Guarani, mas assim, a gente tá falando de rivalidade específica, não Flamengo e Vasco, tal. A gente usou alguns exemplos aqui, Remy e Paysandu, o próprio clássico entre Ponte e Guarani, o Brapel. Como é que é, Carlos? Rivalidades alternativas. Exatamente, alternativas. O pessoal tá mandando áudio, hein? Fala sério, duvido. O pessoal tá mandando áudio, Fábio Chaib. Áudio é legal. E é o seguinte, falou na CBN, vai pro ar, Bolacha. Então vai. Alô, galera. Alô, galera. Nota 10. Obrigado. Sou Vitor de Corderópolis. E aí, Vitão? Pra mim, a rivalidade maior aqui
Pra nós no estado Manda brava. Ponte Preta e Guarani. Boa. Com certeza. Corderópolis respira o derby. Que isso, terra de Léo Batista, velho. Fala, galera do Arena. Eu tô olhando bem pro Chaibe aqui. O Chaibe é irmão gêmeos do Bate Pesado. Eu falo bate pesadão, velho. E aí, pessoal do Arena, forte abraço pra vocês aí. Aqui é o Marcos Americana. Ô, Marcão. Falar em rivalidade entre Ponte e Guarani, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras é muito comum. Verdade. É verdade. O legal é ouvir o torcedor, né? Aqui na região da Americana é Rio Branco e Barbarense. Aqui o negócio pega fogo. Mas e a mais na mesma recente cidade. rivalidade que eu tenho visto aí no estado de São Paulo é Primavera e Capivariano. Vocês poderiam confirmar se isso é verdade lá no Cabelo. Aqui, tá bom? Um abraço pra vocês, bom programa. O Valeu. que acontece? O Rio Branco e Santa Bárbara, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Não tem uma divisa, é tipo o Valinhos Campinas aqui, né? Uma avenida. É uma avenida. Então, assim. O Cabelo mora lá. Então, o Cabelo, ele mora no triângulo da Limeira. É o triângulo do 019. É Limeira, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Pra você chegar na casa do Cabela até Campinas são 4 horas e meia. Senhora. Você lembra? Mas é perto do Rio Brancão. Perto do Rio Brancão, né? Mas tudo armando o sábado pra dar um rolê com as patroas, tal. Tivemos que levar o Marlon, Cabelo na deixa em casa casa. dele. Deixa Acabou em o casa. sábado. Acabou né? o sábado. Acabou. Eu fui chegar 5 pras 10. Meu Deus. Pergunta pra patroa se ela tava feliz. Mandando localização em tempo real, velho. Mandando localização, Acabou a jornada que hora? Foi Ponte Velo. Ponte Velo, estreia da Série 2. O jogo foi 3 da tarde, o jogo acabou às 5. Foi o primeiro capítulo do Caminho das Pedras. E que vai ter o capítulo 2, capítulo 2. Fica 10 horas da noite. Nossa. Não, o Velo tá na primeira agora. Não, mas o problema não é o Velo. O problema não é o Velo. O problema é quem jogou com o Velo. Pois é. Vamos lá, mais um. Deu um problema danado, hein? Ô, Lupe, o Carlão do Miriam. Ô, Miriam. Ô, Carlão. Eu sou casado com uma bugrina, cara. Sou ponte pretano, casado com uma bugrina há Igual o Carlão. 44 anos. Igual o Carlão do Nova Europa. A gente... Igual o Carlão do Prado. Passado, eu tive uma vontade de zoar ela pra caramba, mas Agora tomou nada. Fiquei quietinho na minha, né? Só tomara que agora ela não venha querer zoar eu se o Guarani ganhar. Mas pode preparar. Abraço, Carlão do Miro. Ô, Carlão, já se prepara aí. Já faz o almoço no domingo. Prepara fazer o almoço domingo, velho. Ou vai dormir mais cedo, sei lá. Prepara porque vai Eu ser acho grande. que esse negócio de falar quando é um clássico sobre favoritismo é uma coisa que os clubes, eles sempre falam assim, não, nosso time não é favorito, imagina. Você tenta jogar pro outro. Clássico né? é clássico. Mas nesse aqui não tem como, jeito, cara. não tem como. É muito favoritismo. Acho que isso é uma autodefesa da sua parte. Isso é muito favoritismo. O Guarani tá favorito. Cara, eu já vi assim, hoje até no CBN Esportes eu falei, eu já vi muitas diferenças, né? Ou a Ponte melhor, o Guarani bem pior, ou o Guarani melhor e a Ponte pior. Mas dessa vez... Cara, mas isso aqui é mais. Eu tava lembrando, vocês estavam falando de clássico, a gente tá falando de clássico. É meio Vasco e Flamengo, sabe? O Vasco que não consegue ganhar do Flamengo nem a Não, mas pau. vocês estavam falando. O Vasco, se entrar pra jogar. O Flamengo não veio pro jogo. O árbitro fala assim: então a gente vai rolar a bola. E o Flamengo- aí vocês têm que fazer um gol lá pra Vem WO. marca. Aí o cara vai chutar, pega na trave, cai gol Não da entra. 1-0 Flamengo. Cara, acho que a estatística é uns 30 clássicos, Não. o Vasco ganhou 2. 34 jogos, É. os últimos 34 jogos desde 2017, 2 vitórias do Vasco. cara. apenas. Meu Deus, é terrível isso. O nosso amigo Marcelo, lá de São Paulo, ele falou assim: olá, Carlos, boa tarde. Seria possível colocar no ar hoje o senhor Luiz Nascimento, que entrou ao vivo ontem? Abraços. Deixa o Luiz. Não, fica calmo. Melhor, não. Ele tá com uma dor de cabeça. E ele é o danada. boss, é melhor não mexer com isso. Ó, o Vinícius tá aqui, salve amigos. Pra mim o derby campineiro está entre as 5 maiores rivalidades do futebol brasileiro. O Vinícius, na primeira ele coloca o Grenal. Na segunda, o Repá, Grenal é Grêmio e Inter. O Repá é Remo e Paysandu. O terceiro, Santa Cruz do Esporte. Também é porque lá tem o Náutico também, né? Mas o Então, Náutico é meio elite, né? e ele coloca o clássico Rei, Ceará e Fortaleza. E o quinto, o derby Ponte Preta e Guarani. Obrigado, Vinícius, pela participação. Ó, o Renan, final do telefone 7520, tá falando que é União Barbarense e Rio Branco. Em SBO e Americana, Santa Bárbara do Oeste, SBO e Americana. Boa, obrigado. Mais um, hein, que falou. Os Lá dois. em Goiás, em Goiânia. Vila qual e é o Goiás. clássico? É o Vila e o Goiás. Vila e Goiás. O Atlético Goianiense não entra nessa. O Atlético Goianiense é tipo Náutico lá no Recife, entendeu? É porque o Atlético, Chaib, eu não posso colocar ele na mesma prateleira do Náutico, porque o Atlético Goianiense, É, o ele passou um Náutico ainda período tem, sem atividade, sabe? Então, assim, ele é um dos times mais antigos do estado, mas durante um período ele
Ficou inativa, e depois voltou, e depois parou, e depois voltou, e depois parou. Então, assim, o Goiás e o Vila, eles são mais novos que o Atlético, mas eles conseguiram aí manter um período... mais ou menos como em Curitiba, o Atlético, e tem o Paraná, que o Paraná tá fora de o Paraná tá cenário mal. agora. E o Paraná, tá ele é a junção cenário de dois clubes, então Colorado tem aquela tradição gigante. Mas tem o Atletiba que pega fogo, hein, Atletiba? Pega fogo. Exatamente. Pega fogo. Boa tarde, Pega pessoal do fogo. Arena. Ponte Guarani é o maior do Brasil e do interior. É o Wagner de Hortolândia. 4h31, repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de janeiro de 2026. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei sancionada pelo governador Jorginho Melo, que proíbe cotas raciais e ações afirmativas em universidades públicas do estado. O governador e o presidente da Assembleia Legislativa foram intimados para que prestem informações sobre o caso no prazo de 30 dias. A informação é da colunista do Globo, comentarista da CBN, Miriam Leitão. Nesta terça-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu 48 horas para que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina explique a norma. A lei estadual foi aprovada em dezembro de 2025, sancionada pelo governador Jorginho Melo na semana passada. O texto proíbe que as universidades públicas de Santa Catarina adotem políticas de cotas para estudantes e funcionários e impõe uma multa de R$100 mil para as instituições que a descumprirem. Entidades da sociedade civil afirmam que a lei em questão exclui ações afirmativas e dificulta o combate ao racismo estrutural. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que os agentes de imigração dos Estados Unidos vão sair da cidade. Ele fez o anúncio depois de conversar com o presidente Donald Trump, que classificou o diálogo como positivo. Perante a justiça, o governo americano afirmou que está preservando as imagens das câmeras corporais dos agentes acusados de matar um manifestante em Minneapolis no fim de semana. Em razão do caso, até grupos defensores do direito a armas têm criticado a gestão Trump, apoiadora de longa data do presidente americano. A Associação Nacional de Rifles avaliou que a declaração do procurador federal para a Califórnia sobre a polícia poder reagir a uma pessoa com arma era perigosa e errada. A entidade pediu uma investigação completa do episódio em Minneapolis. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento GWM Darugi, viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h34, Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, tá tudo tranquilo ou tem algum ponto aí de atenção para o nosso ouvinte que está indo embora para casa, que está indo trabalhar, que está indo fazer qualquer coisa aqui pelas estradas da região? Mário, boa tarde. Fala, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem lentidão na rodovia Anhanguera em Sumaré, região do quilômetro 107. Para quem vem em direção de Campinas, vai seguir também em direção da capital. Atendimento de um acidente ali no trecho, uma colisão entre um veículo utilitário e uma moto, e tem pelo menos uma faixa interditada ali na região. 2 quilômetros de lentidão. Se você puder, dá para seguir pela pista marginal, que tem um trecho de lentidão, mas um trecho menor, ou então acessar a rodovia mais à frente através ali da região do Nova Veneza. Para seguir em direção do interior, acaba tendo reflexo também de lentidão à altura do quilômetro 107. Dá para seguir com condição melhor também na pista marginal, quem vai em direção do interior, ou então já pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos. A Adalberto Panzan tem movimentação maior aqui em Campinas para quem vai acessar já a rodovia Anhanguera. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito.
A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. É complicado. 4 horas e 37 minutos. Ah, mas acontece, né? Bolacha, por Acontece, favor, acontece. manda mais áudios porque o Zé tem que terminar uma historinha aqui com a gente. Boa tarde, CBN. Aqui é o Rubens de Sumaré. Olha, pelo pessoal que eu trabalho numa empresa aqui em Campinas, certo, a rivalidade é grande entre União Barbarense e Rio Branco. Americana. Rio E Branco. o couro come. Eu tô no grupo, hein? Tem uma rivalidade grande também entre a Ponte Preta e 15 Piracicaba, não tem? E Ponte Paulista. Ponte Paulista. Ah, teve um uma vídeo que bela, falou isso aí. Será? Vê se é o próximo. Ponte Paulista. Claramente, o clássico mais importante aqui da região é o Padre Anchieta contra o Granada. Opa! Normalmente o Padre Anchieta ganha, né? Explosão, hein? Cada gol é uma loucura. Mas, aliás, vou falar um negócio. Outro dia eu passei lá, tava tendo o jogo do Granada lá no Vila Bela. Cara, tinha mais gente que se juntasse os dois. Você viu as várzeas de São Paulo, aqueles jogos? Cara, é muito louco. Tá? E jogo bom, hein? Eu assisti ele 10 minutos escondido. Arquibancada. Nossa. Jogo da Vila Boa Vista cara, eu muito fico bom de ver. Ficou escondido, velho. Tem? Oi? Por que você ficou escondido? É porque eu tava atrás da árvore ali. Ah, quietinho. tá. Não, quietinho. Só olhando. Só olhando, porque assim, e eu tá fiquei com medo de dó. alguma coisa. Não, medo não. Tava, pô, Chabe. Tava ali, ó, onde eu queria ver o jogo. Claro. Eu tava com dó do árbitro, velho. Porque cada falta. Os caras vão pra cima. Cara, hein? mas vinha 3 de cada lado. Desumana a pressão, né? E olha que curioso, né? Quanto Mas mais. assim, na maioria das vezes, a termina ali e acabou, né? É claro que tem um mais bravo. Tem que Mas ter uma vamos boa vendo, combinação assim. com as lideranças do bairro, né? Pra não ter. Mas é legal, cara, saber que quanto mais regional a rivalidade ela sobrepõe outras rivalidades. Por exemplo, vamos lá. O Granada ou o Vila Bela, né? Eles são tão fechados entre si na comunidade do bairro que as rivalidades como Ponte e Guarani ficam em segundo plano. Ah, sim, porque aí tem o Ponte Pretano e o Bugrino que eles defendem as mesmas cores do time do Granada, por exemplo. É muito legal ver isso, cara, né? Que a rivalidade ela sobrepõe a rivalidade do time. Sábado eu tava com a minha galera lá do futebol e tem o Luciano. O Luciano é Bugrino e mora no DIC. Aí eu perguntei pra ele como é que é lá o derby no DIC. Falou, tem um bar que é o Ponte Pretano, tem um bar que é o Bugrino, só que ninguém mexe com ninguém, não. Porque é tudo assim, é bem respeitoso o negócio. Até porque não vai ficar dando uma de super-herói lá, né? Mas os caras se conhecem. Então, o bar do Bugrino vai lá, galera, acompanha o jogo, o bar do Ponte Pretano. Tanto é que se tiver alguém do Garcia ou do Nóbrega ouvindo a Arena, pode confirmar, se não me engano, no final do ano, no fim do ano, tem um derby. Tem um derby que eles chamam lá a galera que torce pra Ponte, joga com a camisa da Ponte, a galera que torce pro Guarani. Legal. E tipo assim, na galera. Churrasco depois. E depois o couro come, mas assim, de forma bem gostosa, com churrasco, a resenha e tudo mais. Isso é muito legal. Se tiver alguém aí do Nóbrega, região do Garcia, do Vila Bela, qual mais? Londres, Jardim Londres também. O da Ponte, é o que eu tô falando. A Nobre Ponte é do Nóbrega, né? Do Nóbrega, sim, verdade. Ali no Jardim Aurélia, no Jardim Interlagos, tinha um bar. A Aurélia tem bastante. Mas tem o cafezinho também,
tem o Parque Brasília. Cafezinho, Parque Brasília. São Fernando é mais pro Grino, eu acho. O Pureza de onde que é? Eu não lembro. O bairro, tinha uma galera pesada lá, torcida. Ali no Jardim São Martinho? São Martinho. O campeão bar do Paulão, o bar do Paulão. O Paulão, infelizmente, faleceu na pandemia, mas o bar dele era um reduto Ponte Pretano. Do outro lado do bar dos amigos, que era um reduto pro Grino. E São Bernardo era assim. Certa feita, o Dario Rirena foi no bar do Paulão e autografou o pilastra do bar. Você tá lá, o autógrafo lá. Boa. Mais áudios, por favor, Bolacha. O derby campineiro ele é diferenciado porque, como os times dificilmente disputam títulos, o derby acaba sendo uma final para as duas torcidas, entendeu? É verdade. Então é por isso, eu imagino que seja por isso. E sábado vai dar bugrão. Boa. Esqueci de falar do clássico que teve esse final de semana também, que vitória do Galo Rubro-Negro de Itu sobre o São Bento. Ituano e São Bento também, é uma rivalidade. Uma rivalidade? Itu e Sorocaba. Mais um. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Ricardo aqui de Araras. Ô, Ricardo de Araras. Pra mim não tem maior rivalidade do que Corinthians e Palmeiras. Cara, Palmeirense, hein? Esse confronto é foda. Caramba, Zé. Ele falou soda. Soda limonada. Soda limonada não pode também. Soda cáustica, que é corrosivo. Soda limonada não pode, é verdade. Mais um. É melhor chamar. Boa tarde, pessoal da Arena. É Claudião Bugrino do Proença. Um abraço a todos aí. Meu amigo Carlão, que deve estar sofrendo muito. Eu acho que a rivalidade aqui é muito forte, até porque os times não disputam títulos, né? Então ganhar do rival acaba sendo o que é ganhar um título, né, imagina? Eu digo título de verdade, né? Não título de Série C, essas coisas. Então acho que a rivalidade acaba sendo mais aflorada por causa disso. Carlão, grande abraço. O Carlão olhou pro Zé, o Zé olhou pro Carlão. Eles trocaram olhares, mas não falaram absolutamente nada. É que às vezes estou colocando no ar algo que aconteceu aqui no estúdio e por isso o Bolacha, muito perspicaz, colocou a trilha. Você Claudião, foi excelente, Bolacha. O Claudião, já paguei cerveja pro Claudião, hein? Vai ter o jogo da volta, hein? Eu só olhei pro Peter Pan e falei, Peter Pan, não cresça, amigo, não cresça. Mais um. Boa tarde, galera do Arena, JP de Moraes. Olha, não sei se é a maior do Brasil, mas rivalidade em que o visitante não coloca o nome do adversário no placar, só aqui que eu vi. Agora tem uma rivalidade maior, hein? Meu salário e minhas contas. Um abraço. Valeu, deixa eu mandar um abraço pro Zuza, tá aqui, ó. Zuzinha. Lá do Jardim Amazonas, falando conosco. Grande Zuzinha. Rei da Vila Georgina. Tem mais um, Bolacha? Boa tarde, amigos da CBN. Como vocês estão aí? É o Pepe de Campinas, tudo bem? Olha, rivalidade, vocês não têm noção que é rivalidade, rapaz. Tem dois times lá na Várzea de São Paulo, Arranca-Toco e a Massa-Lata. Meu Deus do céu. Sai briga de faca. É complicado. Mas eu acho que a maior rivalidade do futebol é o Brasil e a Argentina. Não tem outro. Um abraço, saúde e paz. E o resto vocês correm atrás e vai Corinthians! Vai Corinthians é o quê? Vai tinha que terminar assim, pelo amor de Deus. Tira, pode tirar. Pode tirar do Vai Corinthians, chato. Caramba. O que você acha do Vai Corinthians, Fábio Charles? Vai falar pra eu gritar na varanda outra vez. Vamos, tem palestra. É o Vai Corinthians. Chato, Vai Corinthians. Olha, aparece. Nossa, é chato demais, vai pra hein? Copa ou não? Vamos mandar um abraço pra Indaiatuba. Hoje é aniversário do Primavera, hein? 99 anos. 99 anos de fundação do Fantasma da Ituana. Sabendo que horas hoje? Por que fantasma, hein? Fiquei sabendo que era 3h15 da manhã. O cabelo tá de brincadeira. Por que fantasma, hein? Tem uma explicação? Eu não sei. Vou pesquisar. Pesquisa aí. Enquanto você pesquisa, Fábio Charles, o Primavera pela primeira vez em 99 anos vai jogar uma competição nacional, Copa do Brasil. Amanhã sai a definição contra o Araguaína. Araguaína, né? Araguaína, Tocantins, o Torão do Norte, lá de Tocantins. Torão do Norte, Zé. E aí? Torão do Norte. Lá ele pro Max. Mas Sertãs é o Touro dos Canaviais. Touro dos Canaviais. E também tem o Touro do Vale, é o Barretos, que aliás não ganha da Inter, ele vai fazer uns 600 anos. Mais um. Galera, Diego aqui de Valinhos. E aí, Diego, beleza? Uma rivalidade lá grande que tem, é o Paulista, né? O maior rival dele é a Ponte Preta. O bicho Paulista em Ponte.
Aí depois é Paulista e Barbarense, União Barbarense, os pé de cana. Falou, abraço, até mais, tchau. Ô, Antônio Lupe, o apelido Fantasma foi criado por Francisco Tancler em 1944. Ele se consolidou, sabe por quê? Porque o Primavera tinha uma capacidade de superar equipes favoritas, atuando como um fantasma que assusta os oponentes. Amanhã estaremos lá. Estaremos, não, você vai lá, né? Encher o saco dos caras. Chegar o busão, como que é o nome do busão? Cara, você imagina Fábio Scheiber É o galo motorizado. Galo Bus. Você imagina o Fábio Scheiber, ele é ligado no 350, no ônibus, perguntando pros caras, como é que faz quando chega lá, cara? E aí, cara? Canolinho. Termina o jogo, coletivo de Mazola. Tivemos problemas no ônibus. Tem um integrante lá que não... Começou a puxar um hino do Palmeiras. Quando surge, Imagina, chegando na rua já vai... Não, de palestra. Uma pedrada no Cara, busão, eu queria ver chegando a delegação do Ituano da Javari, desce o homem. Deve ser tem que ir de terno, viu? Terno, camisa social. O investidor chega lá, bocetar, os caras vão sentar. Tem que levar dinheiro espécie lá. Bicho molhado, hein? Talvez os caras prometeram um bichinho pro jogador do Ituano, só que não tem a fonte, fala assim, chama o Scheibe aí. Se der zebra, é bicho molhado. Agora 3-0 pro Ituano, os caras, seu Scheibe, então, sabe o que é? É SAF. Não deu certo, o Scheibe no busão do Ituano, vai ser. Grande Lupe, boa tarde. Ó, o Thiago Toledo, que era assessor de imprensa da Ponte, ele nasceu em Santo André, mas passou a infância em São Bernardo. E havia uma rivalidade forte entre o São Bernardo Futebol Clube, que é o antigo, o Cachorrão e o Santo André. Depois teve a ascensão do São Caetano e aí dividiu um pouco. E nesse passado recente surgiu um ponto importante. Quem nasce em São Bernardo odeia a galera de Diadema, por conta da ascensão do Água Santa. Nossa. Que a rivalidade com o São Bernardo cresceu bastante. Tem um Bernô nesse meio tempo aí. O atual Esporte Clube São Bernardo, mas ele é mais recente, mas né? o tradicional é o São Bernardo. Tem os melhores resultados agora. O Santo André também é azul, era azulão também? Azulão. Ramalhão. Manda um abraço pro Tuti, Antônio Tuti, lá em Indaiatuba, tá comemorando o aniversário do Primavera, também tá na audiência. Tem mais áudio, Bolacha, ou não? Então manda. Nossa, a pessoa... Rivalidade mesmo, ó. Nas quebradas de Campinas, Parque Brasília e Granada. Futebol amador pega fogo. Marcos de Campinas, já dizia. Valeu, Marcão. Ó, 4h48, a gente tem um intervalo, tem mais mensagens. Tem a informação ao Central do Scheibe dessa questão da arbitragem. Vai profissionalizar, Scheibe, ou não? A CBF criou um grupo. Segura, Scheibe. Antes um recadinho do Carlão de Freitas, daqui a pouco você vem com as quentinhas da CBF. Então vamos lá, né? 2026, como você é maravilhoso. Você é lindo, 2026. Estou te adorando. Um abraço. Mas vamos lá. Que bom você chegou 2026 e chegou do jeito certo com o Festival dos Super Híbridos da BYD Daruge. Aqui você encontra autonomia de verdade, potência, economia no dia a dia e muita tecnologia e conforto, com as melhores condições que estão imperdíveis. Taxa zero em até 36 vezes. No Song Plus Premium 2026, bônus de até R$40 mil com o seu usado na troca. E o Song Pro AGS 2026 com documentação e a primeira parcela do IPVA 2026 por conta da BYD Daruge. E o melhor, todos os modelos com taxa zero, pronta entrega e recompra garantida. BYD é a marca eleita com os clientes mais satisfeitos e com fábrica no Brasil. É por isso que eu digo, o quê? Se você quer começar 2026 dirigindo o futuro, o seu lugar é aqui, na BYD Daruge. Desacelere, José! Seu bem maior é a vida! Aê! 4h49. Fala aí, Scheibe, o que vai acontecer com a arbitragem? Não, a CBF anunciou hoje a criação de uma lista com 72 árbitros que farão parte de um grupo seleto aí de profissionais contratados pela entidade. Ou seja, agora a CBF quer profissionalizar os árbitros e vão ter árbitros centrais, tudo assistentes, PJ, né? Tudo PJ. E mais 12 árbitros de vídeo. A CBF pretende pagar R$7 mil a cada árbitro central em jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Onde que manda o currículo? E ela planeja investir mais de R$195 milhões na arbitragem até o fim de 2027. Lembrando que esse grupo de árbitros terá até rebaixamento. Ou seja, os caras vai mal, não vai pra geladeira agora, cai de divisão, que seria aí os caras da Série B aqui, ó, né? Aí. Cara, isso pra mim é a coisa mais ridícula que existe. O
cara erra na Série A, não. Você vai ser punido, Mas acho que você não vai pra Série B. Eu acho que nesse grupo deles, ele vai pra um grupo mais segundo Você é escalão, rebaixado, entendeu? você é uma punição. Se ele apitar A, ele vai pra B, né? Não tem jeito. então, Aí se ele erra na A e na B, B, aí ele vai pra C. Aí o que acontece nos caras da C? Aí se ele erra na A, na B e na C, mas o cara aí ele da vai C pra pode D. ser promovido, entendeu? Mas, também. cara, a seriedade e a idoneidade tem que ser a mesma na Série A e na Série B. Sim, mas é o como cara... se você recebesse uma punição. Não, então o cara pode ser promovido, estou falando. O cara vai bem na C, já pode pular pra A. Mas aí se ele vai mal, ele vai pra B? Então, isso não mas faz se ele faz mal, tem que tirar. Se ele for reciclagem. Ó, fica aí 2 meses treinando. Por que você... Igual na escola. Vai apitar base. Vai apitar base. Você errou por quê? Por causa disso e disso e disso. Então vai começar tudo de novo. Senão você joga as margens de erro muito mais pra Série B e o campeonato fica... Olha lá, haverá pelo menos 2 rebaixamentos e 2 promoções entre os profissionais para 2027. Ou seja, quem for bem uma série vai inferior... ser um campeonato de árbitro, que aí o cara vai precisar qualificar. O cara tem que... Então, se o cara é bonzão, vai apitar um clássico Flamengo e Palmeiras. Obriga ele a vai mal bem. por ele. O cara vai mal, vai mal, tem vai polêmica. pegar Chapecoense e Curitiba. Ah, para. Isso não dá. A Chape caiu, né? Nem tá na Série A. Tá. Não, a Série A, tá sabendo legal, hein, Zé? Eu tô focado... Pega o Santos Eu tô amanhã, focado na Série A2, Chape. Na minha época, a rivalidade era entre as escolas Carlos Lencastre, no Jardim Garcia, e a escola Mana, no Vila Nóbrega. Época de jogos escolares o bicho pegava. Até no tênis de mesa tinha uma torcida com batuque, faixa e muita gritaria. Aqui era ETCAP e Bentão, as 2 escolas do Centro Paula Souza, o bicho pegava também, hein? Boa tarde, as rivalidades no futebol paulista, Rio Preto e América, Taubaté e São José, São Caetano e Santo André, Rio Claro e Velo Clube, Paulista e Ponte Preta. Boa, obrigado. Fernando de Campinas mandou um áudio. Deixa eu encaminhar o áudio do Fernando aí. Eu não vou ouvir, tá, Fernando? Não, esse cara falou... É verdade. Carlão, qual que é a rivalidade do jornalismo, quando tem o campeonato de jornalistas, assim, nesses futebol? Eu peguei uma época que tinha muita rivalidade da Central e da Band. Quando tinha jogo, o bicho pegava. Tipo de carrinho, voador e tudo mais. O bicho pegava. Jogava em qual time? Eu jogava na Central. Inclusive, depois a gente tava falando de você cabeça quente, eu briguei com o menino, gente boníssima, já encontrou, hoje meu parceiro encontra, a gente faz festa, é o PA, né, da Band? O Peazinho lá do Padre Anchieta. Você brigou com o PA? Briguei com o Peazinho. Pancada? Pô, ele deu uma porrada no jogador nosso, eu fui pra cima dele. E aí? Não, aí o juiz deu, que o society é cartão azul, você fica um tempo fora. Mas terminou o jogo, depois pedi desculpa, tá? Mas na hora você... Carlão tá estourado. O Tiagão mandou uma mensagem aqui, ó. Ele tá falando do derbinho. Pureza é do Dick, tá? Pureza. Aqui, ó. Falando que tem o campeonato lá entre torcedores da Ponte e torcedores do Guarani. Muito legal. Deixa eu ver onde que é. Amigos da velha guarda. Aí, ó. Mandou a foto. Que beleza, hein? Foto do Facebook. Boa tarde, Bentão atropelava o ETCAP. Bentão atropelava o ETCAP. Igual o Guarani vai fazer com a Ponte, é o Juliéder Bugrino. A mensagem do Juliéder. Tá rindo, né? Pureza na região do Dique. Boa tarde, Pureza na região dos Diques. Bom, o pessoal do Dique em peso aqui. Boa tarde, outro clássico com muita rivalidade na região é 15 de Piracicaba e Inter de Limeira. É o Marcelão que mandou mensagem pra gente, obrigado. Boa tarde, meu amigo, mês que vem vai ser o meu aniversário. Talvez eu vou fazer um churrasco. É o Ademir de Itu, ó. Ademir, a camisa pra ele. Não, até hoje a camisa do Verdão pra ele. Oficial, hein? Tá deixando. Aí semana que vem ela vai saber. Tá lá separada, já subiu o Ademir, não traz vai uma mais camisa lá, do velho. Juventus de presente? Não. Pureza dos Diques, o Ricardo Mendonça de Hortolândia e sábado Bugre 2-0, abraços pra todos. Cara, tem muita mensagem. O que chama atenção quando começa a falar de bairro é legal também. Fala do ganhador aí do sorteio. Não, hoje não teve sorteio. Tá esperto, CSA e CRB em Alagoas. É o Valdeci, taxista de Valinhos. Em Porto Alegre. Galo, Maringá e Maringá também. Tá bom. Isso é uma rivalidade gigante, Bom mesmo é o... Nossa, não pode ter que é Fenerbahçe e Galatasaray, né? Nem bater. O Semedo falou que lá em Porto Alegre, bom mesmo é o Gruta Azul. Não conheço. Gruta Azul, como não conhece? Imagine quem tem conhece. A tia Carmen também. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena.
Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Inscreva-se. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Daqui a pouquinho, às 6h30, a bola sobe no ginásio do Taquaral, Copa Brasil de vôlei. Vôlei Renata contra SESI Bauru, quartas de final. Quem vencer vai pra semi e encara o Praia Clube, que ontem despachou o Suzano. Aqui na CBN você acompanha as emoções da partida com Marco Guarizo e Rafael Pio. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira. Batata Bem Brasil congelada 2 quilos, R$22,98. Creme de leite Italac 200 gramas, R$2,09. Iogurte Polpa Nestlé Sabores 510 gramas, R$5,98. Sabonete Flor de IP 85 gramas, R$1,39. Corra! Ofertas válidas somente para hoje, 27 de janeiro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. 2026 começou com tudo na Nissan Daruge. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan Zero com condições imperdíveis. Destaque para o novo Nissan Kicks com IPVA total grátis, com taxa zero ou financiamento sem entrada, mas saldo em até 60 vezes. E tem o lançamento Nissan Kite, com entrada mais taxa zero, mais a primeira parcela do IPVA paga. É para você começar o ano tranquilo. Nissan Daruge, o melhor negócio em Nissan é aqui. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Arena CBN. Já termina. 4h57. Ó, quem mandou essa mensagem aqui foi o Alex. Você conhece o Alex, Fábio Chaves? Claro, brother. Ele falou aqui, ó, o Cotuca versus o Cotil, final dos anos 80. Dois colégios técnicos da Unicamp, o Cotuca aqui em Campinas e o Cotil em Limeira. Você vai na frente e o Cotucando atrás. É isso? Exatamente. Ele gosta. Ó, a Inaie mandou mensagem aqui na rodovia Anguera, sentido interior, com congestionamento, hein? Aparentemente houve um acidente e acabei de passar. Na verdade, o acidente foi no sentido capital, mas está causando reflexo no sentido interior. Então, para você que tá na Anhanguera, nos dois sentidos ali próximo a Telha Norte ali, né? Então, muita região atenção. Do Sumaré ali, região beleza. do Sumaré, isso. Eu não... Quilômetro 110, entre 110 e 115. Boa tarde, Wagner de Boituva. Boituva é onde pula de paraquedas, né? Estávamos falando disso. Perto de tu, nacional dos malucos que pula. Nem acha que é passarinho. Tatuí. São Bento e Atlético Sorocaba também era derby dos brabos. O Atlético foi... Acabou, né? E veio, é mais efêmero, novinho. né? É, mais foi novinho. efêmero também. Me lembro do Come Ferro e do Bota Ferro, Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto contra a Ferroviária. Tem um que é mais forte, eu acho que é o Bota Ferro, que é mais pesado. Bota Ferro, Isa. Que é entre... Não dá, a cabeça... Nossa, que hora que sai o busão do Ituano? Não tem como viajar com o dia antes, não. Carlão, na hora que chegar em Jundiaí, vai para a hora que desce. Não tem condição, não. Não tem como ser com a gente, não. Não. Um abraço pro presidente João Paulo Ruiz. Um abraço. Ali na Clabim, Carlão. Vai parar o ônibus ali. Pessoal da padaria hoje não precisa, né? Hoje não. Um abracinho. Edu Pinheiro esteve lá, viu? Grande Edu Pinheiro. Tá triste, né? Tá triste. Tá muito triste. Conhece tudo do futebol campineiro. O Alex de Campinas, patrulheiro. Guradinha. E os guardinha. Patrulheiro. Também era derby? Porra, meu irmão. Sério, velho? Olha quantos derbys nós descobrimos aqui. Tem aquelas coisas na rua de baixo com a de cima, quinta série contra a sexta. Os guardinhas. Quinta A contra a quinta C. Os e a quinta B contra a quinta D. Quinta C normalmente os repetentes, né? Isso. Só louco, né? Os caras vão pra escola de moto na quinta série. Os patrulheiros é o que hoje a gente chama de menor aprendiz, né? Os patrulheiros e os guardinhas. Verdade. Muita gente arrumou emprego, cara, como sendo
Guardinha Patrulheiro, muito legal, cara. Ô, Chave, o que você tem aí pra encerrar o programa com chave de ouro de informação do mercado? Não precisa ser verdade. Aquilo que vem na tua cabeça, você põe no ar. O Santos tá virando uma filial do Palmeiras, né? Depois de Mike, Zé Rafael, Gabriel Menino. Vai levar o Neymar? Quem está acertando com o Santos agora é Kleber, Rony. Atacante Rony. Júnior Tuchê. Rony por Veloso. 3 anos vai ser jogador do Santos. Também Valdir Desmaio. o Vasco da Gama, a gente falou dele. O Vasco da Gama tá tentando se movimentar no mercado. Tá atrás Valdir Bigode. Cuiabano, lateral esquerdo, jogou no Botafogo. William Barbie. Pelo Grêmio também. Cuiabano. Léo Moura. E parece que emperrou a novela do West Ham com Paquetá e Flamengo. A Flapresta tá doida pra dar notícia. E o Palmeiras tá quase emprestando o Rafael Veiga para o América do México. Não deveria fazer isso. Em contrapartida, o Palmeiras quer o quê? Palmeiras tá ali, vendo as coisas. É o Mundial, áreas, né? O Palmeiras tá louco. E o Wallace Mundial, Ian, você falou do Wallace Ian. Wallace Ian, vai pro Bragantino, né? Saiu do Flamengo e foi pro Bragantino, cara. Você tá brincando. É verdade. Massa bruta. É que tá na cabeça dele, agora, né? De todas essas, mas tá travado, né? Quantas são verdades dessas? Tá travado o Wallace Ian, mas vai acertar. Igual o Rodriguinho também, nunca mais ninguém fala nada. Foi pro Bragantino já. Mas não acertou ainda? Não, já colocou o mano. E o Rony E o Elvis? Rústico? O Elvis é a grande questão. Não, eu quero saber do Rony Rústico. Já falei, vai pro Santos. Corinthians, né? Santos. Mas você falou Corinthians semana passada. Mas no final de semana tava quase certo. O que eu faço? Os caras vão fazendo proposta pra cada um, velho? Proposta os caras fazem, velho. Vai fazer o quê? E quem tem no São Paulo de novidade? Não tem ninguém vindo pro São Paulo? Rafinha foi apresentado hoje. Rafinha? Mas vai jogar. Como coordenador. Não, quem que vai pra jogar? Quem que o São Paulo vai contratar? Tá complicado a Campeonato situação, Brasileiro começa amanhã. Quem que vai jogar no São Paulo? Só pega São Paulo o tá Flamengo. desfazendo do Wallace, né? Tendo pro Corinthians, o Corinthians não tem 1,5 milhão pra pagar pro São Paulo à vista. O Alisson vai pro São Paulo. Pro Corinthians. E quem que vem do Corinthians pro São Paulo? Ninguém, cara. Não vou igual aquela troca. As informações de Fábio Chaib, que amanhã embarca pra Vila Capanema. Não. Rua Javari, Rua Javari. Cara. Canoles. Daqui a pouco tem vôlei. Valeu, Zé. Valeu, Carlão. Valeu. Amanhã a gente Qual volta. você gosta mais, Zé? Valeu. Baunilha. Pode cortar que vem coisa errada aí.